Vamos lá, então. Uhul! Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Eu estou aqui com o meu amigo Hermes. Daqui a pouquinho o Hermes vai falar algumas coisas muito importantes para você. Eu vou te apresentar ele também daqui a pouquinho, tá? Mas antes eu quero te convidar. Quero te convidar para rapidinho você já vir aqui, se inscrever no nosso canal, não deixar de dar aquele like, tá? E compartilhar. Por que eu estou falando isso? Para você compartilhar aí com todos os seus contatos, convidando essas pessoas para ouvir o que o Hermes tem para falar. E hoje ele vai falar para a gente sobre pesquisa, a importância da pesquisa, por que nós devemos fazer pesquisa, quais os estilos de pesquisa que tem no mercado e muito mais coisas, sacadas especiais aí para você dentro da sua loja, às vezes nem precisar contratar uma pesquisa. Às vezes você pode até contratar pesquisa, mas ele vai te ensinar o que você tem que pedir para essa pesquisa estar falando para você e para responder para que você tenha um resultado mais assertivo. Alô? Olha, eu estou com o Hermes aqui e o Hermes é um grande amigo, tá bom? Ele é proprietário do Instituto DataQuest de Pesquisa, há mais de 22 anos no mercado, tá? Hermes, ele é o cara da pesquisa. Muito obrigado pela sua presença, Hermes. Imagina, eu que agradeço, viu, Ederson? Agradeço mesmo, é um prazer estar aqui. Obrigado por esse espaço aí e por esse trabalho excelente que você faz, né? Que acho que é importantíssimo para todo mundo que trabalha com varejo, ter alguém que tenha o conhecimento e que na verdade, você sabe reunir as pessoas ali para ajudar o pessoal e numa ferramenta agora que está muito mais em voga, que é a internet, né? Que o pessoal está meio que parado, está podendo sair de casa, mas tem bastante conteúdo interessante para aprender. Acho que o importante é isso, a pessoa que se dedica, que é empreendedor, ele tem que estar sempre aprendendo. Então, esse canal seu é um canal que faz isso, né? É Que isso aí. produz Eu tenho conhecimento e certeza coloca à disso. disposição das pessoas. Eu tenho certeza disso, Hermes, porque tem pessoas como você aqui contribuindo, com certeza, para o nosso canal. Entrevistas assim, bate-papos assim, é muito legal. Nem vou falar com entrevista, porque aqui é um bate-papo mesmo de amigo, como está Joia. sendo com todos os meus Tranquilo. amigos aí dentro do varejo. Hermes, eu tenho que te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente, que eu vejo muito dentro do varejo. Às vezes eu percebo, estou lá com um lojista, ele vai abrir uma loja, ou ele vai abrir um espaço, né, que lá dentro da cidade dele, que ele precisa abrir um novo negócio para ele. Ou seja, esse varejista muitas vezes vai lá pelo feeling, ou seja, ele vai lá, vou abrir a minha loja. Né? No sentimento que ele tem, que ele acha que é aquilo ali que funciona, aquele bairro que funciona, aquele local é o apropriado para isso. É muito difícil fazer esses caras aí pensarem em pesquisa, né? É. Mas por que tem esse bloqueio com pesquisa? O que fez a pesquisa originar esse tipo de bloqueio das pessoas? Não sei, acho que justamente existe um preconceito, né, com relação à pesquisa e não é de hoje, né? Existe um preconceito com relação à publicidade em si, ao marketing, né? Porque eu lembro, a minha formação é em publicidade, eu sou formado em publicidade em São Paulo, trabalhei um tempo com publicidade em São Paulo, trabalhei com produção, trabalhei com agências, né? E naquela época, no final dos anos 90, foi quando eu me formei, eu morei em São Paulo, a publicidade era o boom da publicidade, era bonito ser publicitário. Os publicitários eles tinham um estilo, né? Todo mundo usava gravata de bichinho, aquelas coisas, era diferente. Então, mas surgiu uma certa vertente ali que colocava a publicidade como enganação. Como verdade, você até falava, não sei se você já deve ter ouvido falar isso, você está fazendo uma coisa para enganar pessoas, isso é marketing, entendeu? Era uma coisa que pejorativa, falar que estava fazendo marketing, estava fazendo uma coisa para enganar e vender mais, entendeu? E a pesquisa, ela está dentro do processo de publicidade, né? Eu, como publicitário, comecei no mercado, trabalhando em agência, primeiro em São Paulo, depois eu montei a minha agência, depois eu vim para Minas, abri a agência, atendia vários clientes, e eu sentia muito isso, já naquela época, nos inícios do ano 2000 ali, que o pessoal tinha muito preconceito com relação à publicidade, e achava que pesquisa não era necessária, justamente por isso, porque ele tinha um feeling, falou, não, eu sei o que eu quero fazer, eu estou com meu dinheiro aqui, eu vou investir nisso, porque eu acredito nisso, porque eu acho que isso é interessante. Então, esse achismo aí é que atrapalha, muitas vezes, o começo de vários negócios que não perduram, né? Tem uma estatística aí, eu não sei ela exata, mas
os negócios eles têm um ciclo, né? E tem muitos negócios que não passam de 2 anos, justamente por isso, porque o cara começou errado, começou sem entender o mercado, sem saber como era o mercado. Então é um preconceito mesmo que já vem, não é de agora não, de antes, e até hoje é até por falta de conhecimento mesmo da importância da pesquisa, porque a pesquisa é primordial, é o primeiro passo do planejamento estratégico, é fazer pesquisa. Porque você imagina, você vai entrar no mercado, você vai entrar, seja um negócio novo, ou você vai ampliar o seu negócio, você tem que fazer pesquisa para você conhecer. É como se fosse um retrato da realidade que está ali. A pesquisa ela não muda nada, ela simplesmente te fala o que está acontecendo. A mudança é você que vai fazer com as informações que você vai colher ali, os dados, e aí de forma correta você vai fazer as mudanças estratégicas, baseadas em dados. Então a pesquisa ela te gera informação, e aí você tem que saber traduzir essas informações e colocar em prática. Quando você vai começar um novo negócio, o primordial é você ter informação da concorrência, do mercado, do consumidor. Tem vários exemplos aqui, que acho que na conversa que eu vou te E falando, que, você vai que, me que eu já tive contando isso experiência aí. sobre isso. Eu percebo, e já aconteceu isso, tá? Montando uma loja, e nós fizemos uma pesquisa achando que aquele cara era um determinado concorrente dele. E quando nós fizemos a pesquisa desse mercado, percebemos que não era aquele determinado cara. Existia uma outra concorrência que ele não via ali dentro. Eu Uhum. acredito até que a pesquisa é uma lupa. E eu falo, tá? Você que está aí, tá bom? Assistindo a gente no canal aí do Bate-Papo do Varejo, você precisa entender que a pesquisa é um investimento muito barato diante do aquele investimento que você vai fazer no teu negócio. Um erro ali pode ser fatal. Às vezes você vai fazer um investimento aí de 1 milhão, poxa, você vai ter uma pesquisa muito aquém disso em termos de investimento Uhum, para com que você certeza. possa ser mais assertivo. A gente fala muito do sniper, né? A gente precisa É, acertar aquele ponto ali. eu tive Isso a certeza. gente precisa trabalhar, né? A gente precisa observar isso mais, né, Ernest? Com certeza. Você falou muito bem. O sniper é aquele cara que ele tem geralmente um tiro para resolver a situação. E é justamente o que acontece com os empresários, os empreendedores. Eles têm muito pouco dinheiro para investir, então eles têm que investir certo. E o retorno dele tem que ser planejado. Então a pesquisa vai te dar isso, vai te falar, igual você falou aí. Ele achava que o concorrente era um, na verdade o concorrente era outro. Isso acontece muitas vezes. Às vezes nem é o concorrente, às vezes você tem que analisar o mercado de uma certa maneira, você sabe que outros fatores que não são concorrentes diretos, mas são concorrentes indiretos, que podem prejudicar o seu negócio, ou não deixar o seu negócio crescer, entendeu? Então, na pesquisa você descobre isso. Eu cito um exemplo, por exemplo, um shopping. Aconteceu comigo aqui, aqui na minha região, eu sou de Três Corações, um shopping de Varginha, todo mundo conhece, um shopping que foi lançado aqui. Quando eles foram abrir um empreendimento aqui, era um investimento considerável. Então, eles fizeram uma pesquisa muito grande na região. Eles queriam saber o quê? Peraí, nós vamos montar um shopping numa cidade, mas a gente precisa saber, essa cidade só não ela não vai sustentar o shopping comercialmente. A gente precisa saber na região. Então tem que ver o ticket médio, quanto que as pessoas estão dispostas a gastar, que tipo de produto as pessoas compram, que elas procuram quando elas vão no shopping. Então você faz uma análise geral do mercado antes de montar um negócio e investir, né? Isso é muito legal. A pesquisa consegue dar essa resposta para mim. Por exemplo, eu vou abrir uma loja em determinado bairro. Ela consegue me dizer aproximadamente ou exatamente, ou existe uma margem de erro do que realmente pode ser um ticket médio, do que realmente pode ser o faturamento dessa loja? Justamente. Até porque tem várias questões, por exemplo, um varejo de um segmento específico qualquer, ou um varejo que atenda vários segmentos. A gente já tem, isso aí não é o Instituto de Pesquisa que faz, mas a gente busca em outras fontes. Por exemplo, tem empresas de georreferenciamento, já tem todos os dados que cruzam dados. Então, por exemplo, usa muito em franquia, eu já prestei muito serviço para franquias. Quando o cara vai abrir uma franquia, por exemplo, ele tem um investimento que ele vai fazer, claro, tem todo o trabalho ali, mas ele vai montar a franquia na cidade dele. Para montar, ele tem que saber um PDV. Onde vai ser o PDV, o ponto de venda dele? Se vai ter circulação de pessoas, o produto que ele oferece. Então, tem que ser numa área comercial, tem que ser numa área mais afastada, que seja mais tranquila, que tenha estacionamento, que não tenha. A pessoa que compra dele, ela compra no intervalo do almoço, ela compra mais no final do dia, ou ela compra durante o dia todo, no período da manhã, ela vai sozinha, ela vai acompanhada. Então, tem várias coisas que você descobre com a pesquisa. E depois você faz um acompanhamento de outras empresas de georreferenciamento, você vai achar o ponto ideal para ele
colocar a loja dele, que ele vai ter aquele pessoal circulando por ali, porque o PDV é muito importante, né? O acesso, o ponto de venda é muito importante também para o sucesso do negócio. Não basta você simplesmente montar uma loja linda e ela está no lugar errado. Então, as pessoas não vão chegar lá, né? Então, tudo isso está dentro da pesquisa. Ô, Hermes, quando a gente vê o que está acontecendo hoje dentro do país, né? Toda essa situação da pandemia, quarentena, decretos que abre e fecha, né? E a gente não sabe as incertezas que acontecem. Vale a pena agora eu pensar numa pesquisa nesse exato momento? Ou seja, por que eu faria uma pesquisa nesse exato momento? Diante de uma situação que eu vejo que eu não sei, né, o que está acontecendo na cabeça desse consumidor, não estou sabendo nem o que está acontecendo dentro das cidades. Como que você pode me mostrar, me provar aí que realmente é importante uma pesquisa nesse exato momento? Então, a pesquisa, ela é, como a gente já falou aqui, a base de qualquer planejamento estratégico, ou replanejamento. A hora agora é de replanejar o seu negócio, de repensar o novo normal agora, que todo mundo está falando, que ninguém sabe direito o que vai ser, né? Inclusive, eu estou com uma campanha agora que eu estou startando semana que vem, que é uma campanha da minha empresa, que é justamente falando disso, falando para os clientes, você está preparado para o que tá por vir aí? Porque a gente não sabe direito o que está por vir, mas você está preparado? Você precisa de informação para mudar, para se readequar. Então, essa informação, quem vai dar é o seu consumidor. E como é que você vai conversar com o seu consumidor se ele não está indo no seu ponto de venda, se ele não está indo na sua loja, ou está indo muito pouco? Sua loja tem as bandeiras agora, né? Em Minas Gerais colocou as bandeiras verde, amarela e tal. Então, a gente não sabe como é que está. Você precisa continuar o seu negócio, mas você precisa ouvir o seu consumidor para ver como que você vai atender ele, de que forma que você vai atender, porque o consumidor também está mudando. Então, ele está antenado em tudo que está acontecendo e está se adaptando, porque ele não vai parar de consumir. É claro que diminui o consumo, né, Edson, em algumas áreas que são consideradas supérfluas, né, mas ele não vai parar de consumir. Ele vai mudar o hábito de consumo dele e aí cabe ao varejista se adequar, entendeu? É igual você fala, você está lá navegando no mar e muda o vento, você vai ficar reclamando? Não, você vai lá, ajusta as velas e continua navegando. Você não pode parar, você não pode ficar Muito bom. parado ali, né? Acho que é justamente por isso. É isso aí que é muito legal perceber, né? E você está falando aí, teve retração, realmente teve retração, outros mercados não, né? Nós tivemos Uhum. retrações, às vezes, em mercados, principalmente de centro, né? E outros mercados de bairro e periferia cresceram demais. Isso a Uhum. gente tem percebido e alguns números, algumas instituições têm mostrado isso para a gente, né? Recentemente você fez uma pesquisa dentro do mercado, o seu instituto fez uma pesquisa dentro do mercado de Minas Gerais, né? Dá para Uhum. você retratar um pouquinho o que você viu dentro dessa pesquisa, esse comportamento desse consumidor, o que você viu lá? Então, nós temos uma pesquisa para avaliar, na verdade, o conceito, é uma pesquisa de opinião pública, né? Ela foi feita por ser Minas Gerais inteiro. Nós fizemos 73 cidades no estado de Minas Gerais, todas elas estrategicamente distribuídas para a gente ter uma amostragem. Foram 1.200, 1.360 entrevistas, se não me engano, que não estou no número exato, mas e a gente teve um retrato do que a população está pensando, principalmente com relação à postura do governo, né, com relação à postura do governo na pandemia e nas cidades deles. E a gente enxergou que as pessoas, elas realmente elas concordam que não dá para fechar o comércio simplesmente e pronto, acabou, entendeu? Elas concordam que Legal. precisa haver isso. Então, a maioria mais de 60% das pessoas concorda com essa postura do governo, principalmente dele colocar as cidades, a responsabilidade da mão das cidades, que quem conhece cada cidade é o prefeito, né, dentro da sua realidade, essa questão da abertura ou não do comércio e como é que vai ser feita, porque ele sabe que a economia é baseada principalmente nisso, né? Então, as pessoas não podem simplesmente fechar e ficar parada dentro de casa. Então, aí as pessoas, a população, ela enxerga isso. E a gente detectou isso que a população concorda que realmente o isolamento ele tem que ser feito, mas ele tem que ser feito de forma vertical, né? Que as pessoas, os grupos de risco têm que ter mais cuidado e as pessoas precisam sair, trabalhar e
colocar a vida delas em ordem, elas também podem, com todos os cuidados necessários, mas não pode parar. Então, foi uma pesquisa muito interessante que a gente viu justamente isso, que a população entende isso. Apesar de estar todo mundo muito medo, então, às vezes a pessoa fica... se a gente for ver tudo que o jornal X, o jornal Y fala, a gente acaba não entendendo, né? Porque cada um fala uma coisa. Mas a população, ela entendeu que realmente é uma coisa Legal. nova, é uma coisa muito arriscada, mas não pode parar. A gente simplesmente não pode ficar parado esperando que as coisas se resolvam assim. A gente precisa se adaptar. E essa abertura do comércio foi colocada lá como que é necessária dentro dessa segurança que precisa ser tomada, né? Então, mas foi uma pesquisa muito esclarecedora. E também a gente teve uma pesquisa que perguntou das cidades, né? Como é que está? A grande maioria, quase mais de 64% da população também concordou que os prefeitos estão atuando dentro do que se é esperado num momento como esse, né? Então, elas concordam com o que está sendo feito. O Hermes, é fato, né? A gente fica olhando isso, o varejo, ele tenta se movimentar, nós temos varejos que recuaram para caramba, né? O supermercado não, eles tiveram um pico, vem se mantendo acima de uma linha do ano passado, com certeza, até porque da primeira necessidade, mas nós tivemos quedas em alguns tipos de segmentos de 70%, né? Algumas padarias, bairro, elas manteram, não tiveram tanta queda, alguns até cresceram, mas eram de bairro, mais nas periferias, aquelas que dependiam de lanchonete, dependia ali do que a gente chama, né, daquele almoço que tinha ali, rotisseria, melhor dizendo, e que também algumas drogarias que tiveram pique e agora vem caindo também. Aí o restante do segmento do varejo sofreu pra caramba, né? Até dos postos de gasolina, você vê os reflexos aí, o que está acontecendo. Esse momento a gente percebe que é uma leitura. As pessoas percebem isso, precisam fazer esse movimento. No seu olhar do Hermes aí, um cara que sempre está voltado para pesquisa, né? Como que você viu aquela época antes da pandemia e vê hoje, quando se fala nessa linha de comportamento do consumidor? Né? Até porque você está muito atrelado a isso dentro das suas pesquisas. Justamente, é o que a gente falou, o comportamento do consumidor, ele mudou, ele vai mudar e não tem como, acho que não tem volta mais. E o consumidor está mais atento, ele está mais crítico com relação a isso, ele está vendo muita questão de valor mesmo, de preço e valor, né? Ele está fazendo essa relação. E, por exemplo, vou citar um exemplo, por exemplo, de um cliente que recente agora que até relatou isso para mim. Ele tem duas lojas, ele tem dois varejos. Ele tem uma loja que vende um tipo de roupa, que é mais modinha, que eles falam, moda, umas roupas com preço mais caro, e tem uma loja mais popular, vamos dizer assim. Essa loja dele mais cara, ela caiu a venda. Essa outra loja mais popular aumentou a venda. E as duas são na mesma rua. Mas é o comportamento do consumidor. Ele falou assim, ó, eu nunca vendi tanto moletom, tanta malha, como eu vendi agora. Nem quando não tinha crise, ou estava menor a crise, não tinha. Porque você vê que o comportamento do consumidor mudou. Por quê? A gente começa a perceber isso, mesmo não fazendo pesquisa, as pessoas estão ficando mais em casa, estão usando roupa mais confortável, vem o friozinho aí, então tudo isso é tendência. Então, é uma coisa meio sazonal, né? Mas é o tipo da coisa, é uma coisa que você ficar atento e ver, por exemplo, eu tenho um negócio, de repente, eu tenho que ficar atento ao comportamento desse consumidor, porque ele não está comprando mais isso, mas ele está comprando mais outro produto. Então, eu preciso investir mais nisso, fazer minhas compras mais direcionadas para isso, porque eu sei que eu vou ter um fluxo maior de mercadoria, eu vou vender mais isso. Então, tem que ser, na verdade, o comerciante tem que ficar atento a essa movimentação também. Estou citando um exemplo aqui, mas isso acontece em várias outras áreas, né? Você que está aí assistindo o Bate-Papo do Varejo, pode ir se inscrevendo aqui, está inscrevendo no canal, mas também pode ir nos comentários fazer pergunta para o Hermes. Eu já combinei com ele, eu aqui encaminho para o Hermes para que ele possa te responder. Ou, se você estiver aqui na nossa estreia, pode fazer as perguntas aí que o Hermes vai respondendo, a equipe do Hermes vai respondendo para você aqui. O Hermes, hoje, fazer uma pesquisa... antes você tem dois modelos, né, pelo que eu percebi. Você pode ter uma pesquisa que ela é interna, né, que pode ser ali do seu cliente interno, aquele cliente que já compra de você,
e você pode fazer uma pesquisa de mercado. Hoje, o que está criando mais demanda nisso? Está criando demanda de fazer uma pesquisa interna ali dentro da loja, aquele consumidor, ou mesmo que seja por telefone, para aquele consumidor, ou é para novos consumidores, para saber o que o mercado geral. Ou melhor, talvez até o que você orienta que a pessoa faça, né? Que tipo de pesquisa que ele faça. Não, então, a pesquisa interna, ela vai muito atrelada ao marketing de relacionamento da empresa, né? Que é o cliente que já compra de você, que geralmente você já tem um lead ali. Então, é uma pesquisa que vale a pena ser feita no sentido de estreitar esse relacionamento e falar para o cliente que você continua ali para atender ele. E aí você precisa entender de que forma você vai atender ele melhor. E a pesquisa externa, que essa pesquisa está até mais complicada de fazer, porque com equipe de rua, tudo, apesar de que a gente está conseguindo fazer. Era uma pergunta que eu ia fazer para você. Como você faz uma pesquisa externa diante desse momento que está tendo? Já tenho feito algumas. A gente ficou parado, acho que quase um mês parado, sem poder fazer mesmo, meio receoso, e agora a gente está retomando. Já fizemos duas agora, e duas pesquisas agora em cidades diferentes. Deu tudo certo, graças a Deus. A gente, proteção, distanciamento, o pessoal das equipes de rua todas com proteção, com luva, com máscara, com aquela bandeira, tudo certinho, sem contato com ninguém. A questão de lanche, de almoço, a gente preparou tudo certinho, porque eventualmente não tem mais opção que tinha antes, que podia fazer. Mas, enfim, e para a segurança do entrevistado também, porque você vai abordar a pessoa em casa, e ela está na casa dela, está com medo, até por exemplo, eles têm medo até do motoboy, então tem uma segurança, o motoboy que vai fazer entrega lá, eles têm medo, porque teve caso de motoboy que já pegou e a gente sabe que transmite muito facilmente, então, para chegar e receber as pessoas, então, ficou mais complicado, mas a gente está se adaptando. E a gente tem uma outra estrutura também, que é a estrutura telefônica, que é o que oferece, que é essa de Minas, por exemplo, essa do estado, a gente fez toda por telefone, e pode ser feita para cidades pequenas também, porque não tem problema nenhum. Eu estava te falando agora, antes de um pouquinho da entrevista, eu estava mandando alguns orçamentos para duas cidades aqui, de varejista, inclusive um está abrindo uma nova loja, na crise ele está pensando em abrir uma outra loja. Fantástico. Igual você falou, de bairro, em outro bairro da cidade, porque cresceu muito o comércio de bairro. Então ele tem uma loja e quer abrir uma outra loja no outro bairro, que ele acha que tem uma demanda e ele quer fazer uma pesquisa. Vai ser toda feita por telefone. Então a gente não precisa da equipe lá. O custo é o mesmo. Aí, até então a gente foi ajustando. Nesse período aí de um mês que a gente ficou, a gente não ficou parado, nós fomos negociando, buscando outros players para a gente fazer parceria, e a gente conseguiu parcerias muito boas. Legal. E a gente tem agora o mesmo custo de uma pesquisa de rua, a gente tem para a telefônica, que a telefônica antes era mais caro. Era. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa com 400 entrevistas numa cidade, a gente precisa contratar e comprar 4 vezes mais, pelo menos, de números, de lead dentro daquela amostragem. Por quê? A pessoa não termina de responder ou não consegue ligar, não tem uma perda muito grande. Já a pesquisa de rua, a perda é bem menor, a pesquisa de abordagem. Eu não Aí, então, sabia. a gente precisa ter um universo maior para pesquisar, porque a perda no CAT, que é o telefônico, é bem maior. Então, mas a gente conseguiu ajustar isso e manter o mesmo preço. Então, é o mesmo Que preço de uma legal. pesquisa de rua, a gente consegue fazer ela via CAT. E não tem perdas, né? Igual você Não. falou, os conteúdos são entregues do mesmo jeito. Tem uma pergunta que eu sempre faço, né? Ou seja, uma pesquisa, ela modifica muito o orçamento dela através do número de perguntas que vão fazer, ou melhor, do que eu preciso conhecer, né? Se eu preciso só conhecer o ponto é uma coisa, mas se eu preciso conhecer o comportamento, mais ponto, saber o estilo daquele consumidor, qual o ticket médio dele, tudo isso deve mudar nos orçamentos dentro de uma pesquisa, não é isso? De acordo com a profundidade. Quanto mais profunda a pesquisa, a gente precisa ter uma dedicação maior, uma equipe maior, então um tempo maior para fazer, né? Então tem tudo isso. Existe uma tecnologia para que vocês possam fazer, porque às vezes eu vejo o cara chegando com papelzinho, anotando em planilha né? Eu vejo ali numa folha, numa prancheta, na verdade, chega, olha, o que você acha disso? Mostra um papelzinho, fala, cara, isso nós estamos assim ainda ou não? Não. Eu já faz um bom tempo que eu não utilizo mais papel.
já deve fazer uns 4 anos, 5 anos que eu não utilizo mais papel. É É bem toda mais rápido, plataforma né? As digital, respostas deve ser, né? aplicativo. Eu fui no, foi até interessante, fui fazer um curso na ABEP em São Paulo, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa de São Paulo. Estava lá Ibope, Datafolha e eu lá. Que O Datacast legal! estava no meio. Inclusive, o seu instituto é registrado no Corre, é isso mesmo? Isso, a gente tem registro no CONRE, porque todo instituto de pesquisa ele precisa ter o estatístico, o registro do estatístico, então ele precisa ser registrado no CONRE. Então, é uma forma de um carimbo de qualidade, de aferição de Você, qualidade. varejista, aí tem que observar isso. Se o instituto que você está fazendo a pesquisa está nesse Corre aí, em Corre, né? É isso mesmo? CONRE são estaduais. Então, o Isso. CONRE de Minas, por exemplo, é o CONRE 6, que é em Belo Horizonte. Então, em São Paulo é outro CONRE, no Rio de Janeiro é outro E CONRE, são mas são quantos todos institutos que estão nacionais. registrados nesse Corre aqui em Minas Gerais? Aqui em Minas Gerais, estão por volta de 20, sendo que desses 20 são os gigantes, estão em todo o Brasil, né? Pelo menos uns 6 ou 7 gigantes lá, mais os de Minas Gerais mesmo, que estão ali, que são pouquíssimos. Dentro do universo que a gente tem ali, é muito pouco. Mas é muito difícil também. Eu fiquei bastante tempo para fazer esse registro, graças a Deus eu consegui, porque eu vim de agência de publicidade. Não cheguei a contar para você, mas eu sou publicitário, então eu tive agência antes de ter instituto de pesquisa. E na vivência da agência, de anos de agência, eu vi a importância da pesquisa e a carência do mercado. Não tinha instituto de pesquisa. As agências tinham que fazer pesquisa. E a agência, como ela é full service, né, então ela faz pesquisa, planejamento, campanha, mapa de mídia, controla a mídia, produção. Então, é muita coisa. Então, como no interior, a gente não pode ter uma equipe muito grande. Fica inviável, até para o custo do cliente, né? Então, a gente tem que se adequando. Então, aí eu resolvi direcionar o meu trabalho, como eu gosto muito de pesquisa, dou aula, sou professor universitário também nessa área, direcionar, e aí eu não tenho mais agência, e eu virei um instituto de pesquisa. Já há quase 20 anos, então eu me tornei um instituto de pesquisa justamente para Legal. atender essa demanda específica do mercado, porque é nada melhor que alguém especialista naquilo que faz. Então, claro que tem agências que fazem pesquisa, tudo bem, mas com profundidade, e para conseguir o registro, você não pode ser agência, você tem que ser instituto de pesquisa. Então, e tem outro registro importante também, que eu trabalho, é uma área que menos agência trabalha ainda, que é a pesquisa política eleitoral. Essa, ela demanda um outro tipo de registro que é no TSE. Então, e no E sistema vocês que chama, também são. eu também tenho. Então, esse Caramba. registro também ele precisa ter todo um trabalho, você precisa comprovar que você faz a pesquisa, porque a pesquisa registrada no TSE, ela vai para lá e fica registrada, você tem até que registrar antes de fazer. Então, ela tem que estar lá registrada e à disposição antes de você fazer o campo, ou o CAT, né, no caso, e para a pessoa impugnar, por exemplo, ela pode ser impugnada. Se ela tiver algum erro, algum problema, você não consegue nem fazer o campo, porque o próprio conselho chega lá e fala, não, essa pesquisa está errada, ela não pode ser feita assim. Aí você tem que modificar, registrar de novo até que está tudo certo. Então, isso é como se fosse uma ferramenta de qualidade mesmo para garantir que o resultado vai ser, porque a pesquisa política, tanto quanto como as outras pesquisas, é muito importante no processo, né? Então, é uma base É estratégica, uma né? base de decisões também, assim como no varejo, você lojista aí, olha, vai curtindo mesmo esse vídeo, vai compartilhando. O Hermes ainda tem algumas coisas para entregar para você aí, e você precisa pegar essas informações aí. O Hermes, não sei se você consegue me dar uma dimensão disso. É possível eu saber o quanto que vai custar uma pesquisa para mim diante do investimento? Você tem uma métrica disso? Por exemplo, meu investimento de 1 milhão, a sua pesquisa vai a pesquisa do cara, quanto que ele deve investir na pesquisa? E depois eu não posso esquecer, tá? Eu quero te fazer, mesmo que eu não contrate aí o Instituto DataQuest, qual perguntas que eu tenho que provocar naquele outro instituto. Mas volta lá, quantos por cento que, mais ou menos, qual a métrica que eu tenho que olhar e falar assim, poxa, eu tenho que investir porque isso me dá retorno nesse sentido. Uhum. Não tem um percentual exato, assim, porque a pesquisa ela tem vários tipos de pesquisa que você deve fazer antes, né? Mas eu posso falar para você que no interior, por exemplo, ela está bem dentro do orçamento de qualquer empresário, micro, pequeno empresário, porque eu vou te citar um exemplo. Uma pesquisa numa cidade média de, vamos pôr aí,
70 mil habitantes, você vai fazer uma montagem lá de 400 entrevistas, ela vai girar em torno de 5, 6 mil reais. Essa pesquisa. Legal, cara. Então Então, é passível, porque perfeitamente ele tem possível. lojas aí que ele vai investir que o faturamento vai ser muito maior do que uma expressividade desse Com fator, e certeza. fora que vai ser diluído durante o tempo, porque vai ser muito Exatamente. mais assertivo. É, Esse número aproximadamente eu tenho, porque como a DataCast aí é uma parceira da Evarejo, em termos de pesquisa, faz pesquisa em vários locais aí com a gente, eu sempre indico mesmo, falo, porque realmente tem essa correlação da simplicidade, né, de estar no interior, uma das coisas, porque a Evarejo também faz essa ligação muito no interior, e também tem essa coisa dessa cumplicidade de um resultado muito mais correto, muito mais assertivo, sniper mesmo, não é isso? justamente. Bom, se não for contratar a DataQuest, eu estou ali, preciso. Que tipo de pesquisa, ou melhor, que tipo de pergunta, né, que eu devo levar para esse instituto para que eu possa falar assim, poxa, eu quero que você pergunta isso, 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 dentro da minha loja. Talvez você pode até falar, não, pergunta aqui para os meus clientes internos, vai ser assim, perguntas para os clientes externos seriam 3 ou 4 perguntas que não pode faltar dentro de uma pesquisa aí. O que você Ah, acha? com certeza. Primeiro, quando você vai mapear o perfil do consumidor, né, e você vai fazer uma pesquisa externa, por exemplo, você tem que pensar em algumas variáveis. Você está no supermercado, por exemplo, que tem uma variação ali de produtos grande, você tem um pool de produtos muito grande, mas você precisa entender aquele consumidor, principalmente algumas coisas. O horário que ele faz compra, tipo, como que ele vai fazer compra, se ele vai a pé, se ele vai de carro, se ele sai do trabalho e vai fazer compra. Então, e isso é importante você saber, esse horário. Se é importante para o cliente que tem estacionamento, se não é importante, a questão de segurança, se é importante para o cliente, ele acha que segurança, e até questões estéticas da loja também. O cliente ele vai numa loja e acha a loja bonita, ele acha mais interessante, ele se sente mais motivado a comprar naquela loja, porque ele associa indiretamente a qualidade do produto, é mais confortável para ele ali. Se ele vai acompanhado, se ele vai sozinho, é outra coisa interessante também que você deve fazer. É uma pergunta interessante, porque a pessoa ir acompanhada é uma coisa, você vai fazer compra sozinho no supermercado, você compra Modifica o com ticket a sua médio aí? mulher, os seus filhos, é outra coisa. Então, tem o PDV, né? Tem a questão do merchandising PDV, ela é baseada muito nisso, né? Até mesmo, você trabalha com ali, você sabe disso, a questão da entrada, os produtos que você coloca nas prateleiras, a altura dos produtos, Isso aí. tudo isso você tem que pensar justamente direcionado para o cliente que está ali no PDV, né? Então, o PDV é muito importante. E são basicamente essas coisas. O ticket médio, a frequência, por exemplo, é interessante. Uma coisa que eu acho interessante agora, no período de pandemia, e eu vejo isso, eu vivo isso, eu estou indo muito mais no supermercado do que eu ia antes. E eu estou comprando menos, mas eu estou comprando com mais frequência. Então, eu estou indo mais vezes no mercado. Essa presença do cliente no mercado é importante para o consumidor, porque ele estando ali no PDV, ele tem oportunidade de venda. Você sabe disso. Então, o que Isso. ele precisa fazer ali, preparar ali para aquele consumidor que está ali mais tempo, de repente para comprar até menos, mas ele vai mais vezes ali, para pegar o consumidor e acabar despertando uma outra necessidade que ele tem ali com promoção de venda, né? Porque a gente até fala que a ida no supermercado, algumas pesquisas apresentam para a gente que realmente mudou esse comportamento. Então, as vendas por impulso, então, elas se modificaram, né? Ou seja, Uhum. então precisa realmente estar atento a esse tipo de situação. Olha, Hermes, eu não posso deixar de falar com você sobre este livro aqui, tá? Crise para alguns, solução para outros. Esse livro, nós temos ele aqui no formato físico. Reunimos 22 profissionais, Hermes, para conversar sobre isso, sobre crise. E nós colocamos ele à disposição aqui no meio físico, assim, né? Só que o que acontece? A equipe da Evarejo, percebendo que a situação da pandemia, muitos varejistas precisando de soluções, precisando conversar mais sobre isso, nós resolvemos colocar ele a um preço simbólico, simplesmente para custear lá o site da Evarejo. É só você entrar lá no site da Evarejo, está lá um preço muito barato, é simbólico mesmo esse preço. 205 páginas de muita informação, 22 profissionais que se reuniram. É só ir lá,
evarejo.com/loja, tá? Adquira já o seu aí, você que não adquiriu aí, você lojista que não adquiriu, está perdendo a oportunidade. E lá tem outros e-books também que você pode aproveitar. Também, Hermes, nós temos também uma lista de transmissão onde a gente sempre está mandando informações do varejo toda semana. Se você quer se inscrever, você vai lá, manda um WhatsApp para mim, é o meu próprio WhatsApp, não tem nada assim que você vai conversar com outra pessoa, você vai conversar comigo mesmo, 9115-0131, DDD 35, 9115-0131, e você vai receber constantemente informações aí para você ficar atualizado. Inclusive, o bate-papo aqui do meu amigo aqui, você vai receber aí para você estar compartilhando com a sua equipe, mostrando para a sua equipe a importância de uma pesquisa. Às vezes você está dentro da loja aí, né? O cara fala, fazer pesquisa para quê? Pesquisa por causa disso, para ser mais sniper, assertivo, saber realmente e gastar menos dinheiro, gente. Nesse momento de pandemia, nós precisamos ser muito mais, reduzir os nossos custos, os nossos investimentos precisam ser mais assertivos e tem que ser muito mais certeiros. E uma pesquisa te ajuda nisso, né, Hermes? Com certeza. É um investimento que vale a pena. E é um investimento que não é grande, viu? Falei, não tem por que esconder, porque qualquer um que ligar aqui, eu vou mandar o orçamento e vai saber. Não tem um custo alto. A gente trabalha justamente por isso. Eu trabalhei muito tempo em São Paulo, capital. A gente está com o escritório em Belo Horizonte. Agora eu estou mais aqui no interior por causa dessa questão da pandemia, mas a gente precisa saber que o pequeno empreendedor, ele tem um orçamento apertado nesse sentido, né? Mas ele precisa de informação tanto quanto um grande empreendedor. Então, e a pesquisa ela precisa ser acessível. Então, o meu trabalho, meu intuito em montar o Instituto DataQuest é para atender principalmente o pequeno e médio empreendedor. Porque as grandes empresas têm várias empresas que atendem, mas o pequeno e médio quase ninguém não alcança, né? O orçamento deles é curto. Então, a minha ideia é essa: tem um custo-benefício que atenda com qualidade que ele merece ter, e um serviço que é primordial, que é o princípio de tudo, né? Então, a pesquisa, tanto no princípio quanto no decorrer do seu trabalho, você precisa de pesquisa para você ir ajustando, né? Porque precisa de ajuste, às vezes você não está vendendo direito. Tem vários exemplos aqui de cliente que me procurou que não estava vendendo. Tinha um cliente que produzia um produto e não estava vendendo. Eu falei, eu não vendo, meu produto é muito bom, mas eu não vendo. O que eu faço? O que está acontecendo? Através de pesquisa, nós fomos no PDV, era uma empresa que produzia um produto veterinário, e aí nós detectamos através da pesquisa no PDV que o produto dele era feio. Era assim, ele não tinha embalagem, não tinha logomarca, mas ele tinha a parte interna era idêntica ao concorrente. Era uma seringa de aplicação assim que você aplica na boca do cachorro. É tipo um lactobacilo para cachorro, para função intestinal, essas coisas, é um remedinho lá. E aí, só que a caixa dele era uma caixa parecida com uma caixa de pasta de dente que não tinha nada. Só tinha o nome do produto, não tinha logomarca, não tinha nada. E aí a gente falou, o problema é esse aqui, é visual no PDV. E aí, o que eu posso fazer? Ele falou, nós desenvolvemos uma logomarca, nós desenvolvemos outra embalagem, aí nós colocamos o cachorro, o gato, tiramos foto, estúdio, fizemos colorida, bonita. Só essa ação, que não foi um investimento muito pequeno para ele, porque ele estava tendo um problema sério de venda, de ROI, né, de Return on Investment, ele estava investindo e não estava tendo retorno, estava produzindo com qualidade, e ele aumentou 60% as vendas dele. Ele falou, cara, eu nunca imaginava que... E foi através de pesquisa, uma coisa simples, óbvio, ululante, que você percebe, às vezes passa batido, porque o empresário, às vezes, ele tem tanta coisa na cabeça, que às vezes tem algumas coisas óbvias que passam desapercebidas, né? Então, ele acabou tendo esse sucesso, esse é um case de sucesso, isso aí foi quando eu tinha agência ainda, eu fazia a pesquisa como agência. Então, nós acabamos desenvolvendo tudo para ele. Então, agora não, agora eu trabalho mais com pesquisa e eu indico agências parceiras para fazer o outro trabalho. Mas se for o caso, mas foi detectado através de pesquisa. A pesquisa é fantástica. Hermes, eu ficaria aqui, horas e horas conversando com você, porque tem muito tempo, tem muito bate-papo para fazer. Mas eu sempre peço isso aos meus convidados do bate-papo para deixar a dica para esse lojista que está aí, está com a loja aí agora nessa situação de pandemia. Que dica que você dá para ele, atrelada à pesquisa, para ele fazer agora dentro da sua loja? Pode ser alguma coisa que ele vai fazer uma ação dentro da loja, ou que ele realmente tenha que procurar uma agência ou algum tipo de instituição, ou procurar mesmo dados, né,
para que ele possa ter informações para levar ele o melhor resultado? Que dica que você passa para ele aí? Não, então, a dica principal é ouvir. A pesquisa é isso, né? Você tem que ouvir o seu cliente, tem que escutar, porque o cliente ele tem necessidades e desejos. As necessidades elas são intrínsecas, os desejos eles são moldáveis. E esses desejos é que o varejista trabalha, né? Por que eu vou comprar X e não comprar Y? Por que eu vou comprar de fulano e não vou comprar de ciclano? Isso é o desejo, a necessidade ela já está ali. Então, ele tem que ouvir o cliente. E tem vários canais que ele precisa ouvir, não necessariamente um canal, são pesquisas indiretas que a gente fala. Redes sociais são muito interessantes, então ele tem que ter um trabalho legal em redes sociais. Hoje em dia, ninguém pode ficar de fora das redes sociais. Tem Instagram, tem YouTube, e tem as diferenças, né? Por exemplo, Facebook e YouTube tem diferença, são consideradas redes sociais, mas Facebook é um tipo de comunicação que você tem. O YouTube é mais conteúdo, a pessoa te procura no YouTube, porque ela, por exemplo, eu quero saber sobre varejo, eu tenho certeza que eu vou achar o Edson lá com os vídeos dele, um canal no YouTube lá. Então tem o Instagram, que são coisas mais rápidas, são videozinhos mais rápidos, que tem informação ali, mas tem o que a gente chama de call to action, né, que é o call to action, você clica ali e fala, tá bom, gostei, como é que Eu tenho eu vou saber acesso. mais sobre isso, né? Aí vai para um orçamento, vai para o site, vai para outras coisas. Então, trabalhem essas questões que, de repente, não dependam muito de investimento, mas dependam de conteúdo. Então, você tem um varejo, escuta o seu cliente, procura saber o que ele está falando, quais são as necessidades dele, do que ele está reclamando. Às vezes ele reclama publicamente nas redes sociais. Eu falo que o Facebook é o muro das lamentações, né? Mas o varejista ele tem que pesquisar lá para saber, de repente, o cara está reclamando disso, mas eu posso atender ele nessa demanda, nesse problema que ele está aí. E aí você vai lá e cria algum canal, alguma coisa para solucionar o problema dele. Muito Então, bom. minha dica é essa, ouvir o cliente, principalmente. Eu acho isso muito legal para você aí, olha. Se você não viu, depois você procura aí no Bate-Papo do Varejo. Eu fiz um bate-papo isso com o Gustavo. Muito legal isso que você está falando. O Gustavo falava disso. Justamente. Escutar. E ele falou muito das redes sociais, como explorar mais as redes sociais nesse quesito aí de experimentar, né? Fazer o seu cliente experimentar, poder ser escutado. Até eu falei assim, bicho, tem cara chegando lá, Gustavo, tem gente chegando dentro da loja e tirando lá uma foto lá falando que o produto subiu. Como que ele fala aí? Foi primeiro agradeça esse cliente está dentro da sua loja. Ele te É escolheu verdade. primeiro. Então, ressignificar é interessante nesse momento, né? Isso é importante. Justamente. Olha, o Hermes, eu só tenho que te agradecer mesmo, você conceder esse espaço aí no seu tempo, na sua agenda, para estar falando com a Imagina, gente. prazer é todo meu. Tá? E tem mais pessoas querendo saber aqui como que se encontra aí o Instituto DataQuest, aí Três Corações, Belo Horizonte, como que tem acesso a isso aí? Tem um site, como é que funciona? E eu vou deixar Então, também aqui nas então, descrições, tá bom? Do vídeo. beleza. Não, primeiro eu queria agradecer, Edson, pelo espaço. É um trabalho maravilhoso que você faz. Eu já te conheço há um bom tempo. Nos conhecemos na sala de aula do mestrado, né? Lá Isso da aí. UFA, em Lavras. Então, foi uma amizade, assim, a sintonia de gente que gosta do mercado, né? Você gosta do lado do varejo, eu gosto do lado de pesquisa, mas a gente está sempre junto porque os trabalhos se completam. Então, é uma amizade que nasceu lá e com certeza vai perdurar por muito tempo. Te agradeço pelo espaço aqui. E te parabenizo já pelo canal, pelo teu trabalho que ajuda muita gente, com certeza, e principalmente o pessoal que está precisando ser ajudado, né? O pessoal que está, às vezes, desesperado, e aí você é uma luz no fim do túnel. Esse pessoal, que Deus te abençoe e te ilumine sempre, viu? Amém, meu amigo. Parabéns. Amém. E o canal meu lá eu tenho um site, www.dataquest.net.br, tem o nosso Instagram, DataQuest, o underline lá, pesquisas, e o telefone 35, o telefone do Sul de Minas que eu estou mais aqui agora, 92430446. Pode ligar, manda orçamento. Nós estamos com uma campanha agora que vai sair agora, tem um vídeo super legal, vou até te mandar. A gente vai Manda sim, nós vamos lá no compartilhar. forno ali, que fala justamente disso, é tempo de se readequar. E ainda faz a pergunta, você está preparado? Então você Certo. precisa de ter informação para saber como que você vai fazer para você resolver, tocar o seu comércio, a sua empresa daqui para frente. Então, a solução é essa, vamos ouvir o que o pessoal tá falando, o que o mundo tem a dizer e a gente vai tomar as decisões a partir daí. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pessoal, a minha mensagem é essa. E toda a crise acaba. E uma coisa interessante, eu estava conversando com a minha filha, que é a turma de escola, minha filha está no terceiro ano,
Então, você imagina esse pessoal que está no terceiro ano vai fazer vestibular, como é que está a cabeça dele, né? Então, não sabe se vai fazer vestibular, se vai ter Enem, se vai ter ano que vem que vai fazer. Então, gente, tudo passa, toda a crise. Mas uma coisa interessante é que toda geração que promoveu uma mudança muito grande no mundo, ela foi forjada em alguma crise, seja guerra, seja outra coisa. Então, essa é uma crise que está forjando uma geração aí que vai fazer, com certeza, muita mudança no mundo. Se Deus quiser, a gente vai melhorar bastante depois disso, viu, Hélio? Satisfação, meu amigo, que Deus te abençoe imensamente. E vocês que não se inscreveram, se inscrevam no canal, que o Varejo precisa de pessoas como você. Valeu, obrigado, viu? Obrigadão, um abraço, com Deus.